Você pode pensar que o Tibete é um lugar de silêncio, paz e iluminação, mas isso é apenas metade da verdade. Porque este também é um território que pode te quebrar lentamente com o ar rarefeito, o frio cortante e a solidão absoluta. Um lugar onde a beleza não acolhe, ela atesta. Há cerca de 50 milhões de anos, o subcontinente indiano colidiu violentamente com a Eurásia. Não foi um encontro suave. Foi um impacto que empurrou a crosta terrestre para cima, dobrando a Terra sobre si mesma. Dali nasceu o maior e mais alto planalto do planeta, o chamado teto do mundo. Aqui o oxigênio é escasso, cada respiração exige esforço, cada passo cobra um preço. E ainda assim, foi exatamente aqui que algumas das tradições espirituais mais profundas da humanidade criaram raízes. Vales isolados onde o tempo parece imóvel, montanhas sagradas que nunca devem ser escaladas, lagos ocultos considerados espelhos do karma, mosteiros pendurados em penhascos acessíveis apenas a quem aceita o risco e o silêncio. No Tibete, a geografia não é apenas paisagem, ela molda a fé, e a fé, por sua vez, molda a sobrevivência. Durante séculos, este mundo evoluiu quase separado do resto do planeta. Ideias, crenças e modos de vida se formaram aqui sem pressa, protegidos pela altitude e pelo isolamento. Mas esse isolamento nunca significou segurança. Tempestades podem surgir sem aviso, estradas desaparecem sob a neve, e a linha entre devoção e perigo é extremamente fina. Ainda assim, pessoas continuam vindo, algumas para atravessar montanhas, outras para caminhar milhares de quilômetros em silêncio, prostrando o corpo no chão passo após passo como forma de purificação. No Tibete, a jornada importa mais do que o destino, e o sofrimento não é um erro, é parte do caminho. Nesta viagem, vamos seguir rios que nascem lado a lado e correm para mundos diferentes. Vamos cruzar estradas consideradas sagradas, entrar em paisagens onde impérios desapareceram sem deixar respostas, e chegar a lugares onde o ser humano não tenta conquistar, apenas circundar em sinal de respeito. Porque para entender o Tibete não basta olhar, é preciso sentir o limite entre o físico e o espiritual se dissolver. E a partir daqui, nada será simples. O Tibete não é apenas um lugar remoto no mapa, é um sistema vital silencioso e ao mesmo tempo um dos ambientes mais frágeis do planeta. Deste planalto elevado, nascem alguns dos rios mais importantes da Ásia: Mekong, Salween, Yangtze, Indus, Brahmaputra. Correntes que começam como gelo e rocha e depois percorrem milhares de quilômetros, sustentando cidades, agricultura e a sobrevivência de mais de um terço da população mundial. Mas quase ninguém vê onde tudo isso começa. Aqui, a uma altitude média acima de 4.500 metros, o corpo humano entra em território hostil. O oxigênio é escasso. O sangue carrega menos ar a cada batida do coração. O esforço mais simples, caminhar, dormir, pensar com clareza, se torna um desafio físico constante. Um erro mínimo pode ser fatal. Uma mudança súbita no clima. Uma estrada que desaparece sob neve ou lama. Uma decisão tomada tarde demais. E ainda assim, foi neste ambiente extremo que floresceu uma das tradições espirituais mais profundas da humanidade. Esse é o paradoxo central do Tibete, um lugar que testa os limites do corpo, mas cultiva a disciplina da mente, um território que pode matar pela exposição e, ao mesmo tempo, ensinar a renúncia à compaixão e o desapego. Durante séculos, o isolamento funcionou como uma fronteira natural, não por muros ou exércitos, mas pela altitude. As montanhas retardaram o fluxo de pessoas, ideias e conflitos, permitindo que crenças, rituais e formas de vida se aprofundassem longe da pressão do mundo exterior. Mas o isolamento cobra seu preço. O inverno pode cortar rotas inteiras por meses. O permafrost torna qualquer construção instável. Pontes, trilhos e estradas lutam constantemente contra o solo em movimento. Cada via aberta no Tibete é uma negociação delicada entre engenharia e geologia, e muitas vezes a montanha vence. Hoje, estradas modernas cruzam territórios que antes pertenciam apenas a caravanas de chá, comerciantes de sal e peregrinos. No entanto, mesmo com asfalto e concreto, o Planalto continua indomável. O Tibete não oferece conforto, ele exige respeito. É por isso que quem chega até aqui raramente vem por acaso. Alguns buscam cruzar limites físicos, outros caminham milhares de quilômetros como forma de devoção, medindo cada passo com o próprio corpo. Para entender o Tibete, não basta observar sua paisagem ou admirar seus templos. É preciso enxergar a relação íntima entre terra, clima e fé, como um ambiente extremo força o ser humano a redefinir o que realmente importa. E para atravessar esse limiar, a jornada precisa começar por uma estrada. Toda jornada tem um ponto de entrada, um momento em que o mundo conhecido fica para trás e algo diferente começa. Para o Tibete, esse limiar não é um portal visível, é uma estrada. Durante séculos, o primeiro contato com este planalto não acontecia de repente. Ele era conquistado lentamente, passo a passo, respiração após respiração. Caravanas de cavalos e iaques avançavam por trilhas estreitas, carregando chá, sal e tecidos desde Yunnan em direção a Lhasa. Assim nasceu a Rota do Chá e do Cavalo, não apenas um caminho comercial, mas um corredor cultural que moldou o Tibete por gerações. Mercadorias viajavam, mas ideias também, crenças, rituais, linguagem, identidade.
Hoje, essa antiga trilha tem um sucessor moderno, a Rodovia Nacional 318. Com mais de 5.000 quilômetros de extensão, ela atravessa a China do litoral, até a fronteira com o Nepal. Mas é neste trecho tibetano que a estrada ganha outro significado. Aqui ela deixa de ser infraestrutura e se transforma em experiência. Alguns a chamam de a estrada para o céu. À medida que o asfalto avança para o interior do Planalto, o ambiente muda de forma quase imperceptível. As montanhas se aproximam, o ar se torna mais fino, o horizonte parece mais amplo, mas também mais vazio. Cada quilômetro exige mais do corpo e da mente. Bandeiras de oração começam a surgir ao longo da estrada, cores vibrando contra o céu pálido. Azul para o espaço, branco para o ar, vermelho para o fogo, verde para a água, amarelo para a terra. Para muitos viajantes, cruzar esse trecho não é apenas deslocamento, é peregrinação. Alguns percorrem a rodovia a pé. Outros se prostram no chão, estendendo o corpo inteiro, levantando-se e avançando poucos metros e repetindo o gesto milhares de vezes. O progresso é lento e intencional. Cada movimento é uma oferenda. Aqui a estrada não encurta o caminho, ela o torna mais consciente. Ao mesmo tempo, os riscos aumentam. Passes de alta altitude, mudanças bruscas de clima, trechos sem proteção onde o erro não admite correção. A modernidade trouxe acesso, mas não removeu o perigo. E talvez nunca devesse. Porque no Tibete, atravessar um limite físico sempre foi parte do processo espiritual. Sofrer um pouco, esperar, aceitar. A partir deste ponto, a jornada deixa de ser apenas observação. Ela se torna participação. Porque quando você entra no Planalto tibetano, o Tibete entra em você. Antes que o Tibete se revele como um território espiritual, ele se impõe como uma força geológica. No leste do Planalto, a região de Shamdo marca um dos fenômenos naturais mais extraordinários do planeta. Aqui, 3 dos maiores rios da Ásia, Mekong, Salween e Yangtze, correm lado a lado por centenas de quilômetros, separados apenas por cristas estreitas de montanhas. 3 rios, 3 destinos, um mesmo nascimento. Vistos do alto, eles parecem linhas paralelas cortando um labirinto de picos e gargantas profundas. Mas essa proximidade é apenas momentânea. Em algum ponto invisível, cada rio se afasta, seguindo rumo a oceanos diferentes, alimentando nações que talvez nunca saibam de onde sua água realmente veio. Esse encontro improvável é resultado direto da colisão continental que elevou o Tibete. A terra se dobrou, rachou e foi empurrada para cima, criando gargantas tão profundas que a luz do sol mal toca o fundo. Aqui a paisagem não é passiva, ela é agressiva, vertical, definitiva. Viver nesse cenário exige adaptação absoluta. As aldeias se agarram às encostas, campos são estreitos esculpidos à mão. Estradas desaparecem com frequência, engolidas por deslizamentos e chuvas repentinas. O isolamento não é uma escolha, é uma condição. E ainda assim, pessoas vivem aqui há gerações. Para as comunidades locais, esses rios não são apenas recursos naturais. Eles são entidades vivas, forças que trazem fertilidade, mas também destruição. Enchentes podem apagar um ano inteiro de trabalho. Um inverno mais severo pode cortar o acesso por meses. Esse é o primeiro contato real com o paradoxo tibetano. A mesma terra que sustenta, ameaça. A mesma água que dá vida, pode levar tudo. Em Shamdo fica claro que o Tibete não começou como um refúgio espiritual, ele começou como um teste. Um lugar onde sobreviver sempre foi o primeiro ato de fé. E é a partir desse terreno instável entre rios paralelos e vales isolados que a jornada avança para dentro do Planalto. Porque quanto mais fundo seguimos, mais estreito se torna o caminho entre o físico e o sagrado. Muito antes de existir asfalto, o Tibete já era atravessado por passos humanos. Durante séculos, a rota do chá e do cavalo conectou as terras baixas de Yunnan ao coração do Planalto. Caravanas avançavam lentamente por trilhas estreitas, cruzando desfiladeiros passes nevados e vales isolados. Elas carregavam chá prensado, sal e tecidos, mas também transportavam ideias, crenças e formas de ver o mundo. Cada travessia era um risco calculado, cada chegada uma vitória. Essas rotas nunca foram apenas comércio, elas eram provas de resistência. O caminho moldava o viajante antes mesmo que ele alcançasse o destino. Hoje, esse antigo corredor tem um sucessor moderno, a Rodovia Nacional 318. Com mais de 5.000 quilômetros de extensão, ela corta a China de leste a oeste. Mas é neste trecho tibetano que a estrada abandona qualquer noção comum de transporte. Aqui ela sobe, serpenteia, desaparece na neblina, cruza passes de alta altitude, onde o céu parece perigosamente próximo. Para alguns, a 318 é apenas uma estrada icônica. Para outros, é um ato de devoção. Há quem percorra todo o trecho tibetano a pé. Outros avançam em prostrações completas, deitando o corpo no chão gelado, levantando-se e medindo cada metro com esforço e intenção. O progresso é quase imperceptível, mas é exatamente isso que importa. No Tibete, a jornada não deve ser rápida. Bandeiras de oração surgem à beira da estrada, presas a pedras postes e cumes expostos ao vento. Elas não pedem proteção para o destino, pedem equilíbrio para o caminho. O som constante do vento atravessando o tecido cria uma presença quase hipnótica, como se a própria estrada estivesse respirando.
Mas a modernidade não eliminou o perigo. Avalanches, deslizamentos, trechos sem guarda-corpo. Aqui a estrada não perdoa distrações. Esse é o contraste que define o Tibete contemporâneo. Concreto cortando montanhas antigas. Velocidade confrontando a lentidão ritual. E ainda assim algo permanece inalterado. Não importa se você avança sobre rodas ou de joelhos, a estrada exige humildade. Porque neste planalto o caminho sempre foi mais importante do que a chegada. E cada quilômetro percorrido cobra algo em troca. Ao longo do rio Lancang, perto de Markham, a paisagem muda de forma inesperada. As montanhas se abrem para revelar centenas de terraços de sal esculpidos diretamente em penhascos de rocha avermelhada. Vistos de longe parecem um mosaico geométrico, linhas brancas e rosadas, empilhadas em camadas como se alguém tivesse gravado padrões na própria montanha. Essas salinas têm mais de 1.300 anos, e ainda hoje são trabalhadas exatamente da mesma forma. Aqui o sal não vem do rio, ele nasce de uma fonte termal sagrada, escondida entre as rochas. A água rica em minerais é canalizada manualmente para pequenos tanques de evaporação, onde o sol e o vento fazem o resto. Não há máquinas, não há pressa. Cada terraço pertence a uma família, mas não como propriedade comum. Eles são herdados como responsabilidade espiritual. Antes do início de cada estação, rituais são realizados, orações são oferecidas, incenso queima lentamente ao vento. Para muitos moradores, o trabalho não é apenas físico, é kármico. Um dever ligado à linhagem, ao lugar e ao equilíbrio entre homem e natureza. No passado, o sal de Markham era mais valioso que prata. Ele era transportado por caravanas de iaques ao longo da rota do chá e do cavalo, atravessando montanhas para alimentar regiões inteiras do Planalto. Cada grão carregava esforço, risco e fé. Ao entardecer, os terraços ganham tons suaves de rosa e branco. Trabalhadores se movem devagar, quase em silêncio, equilibrando-se nas bordas estreitas. Seus gestos são repetitivos, precisos, moldados por séculos de prática. Não há urgência aqui, a montanha define o ritmo. Mas o perigo nunca desaparece. As superfícies são escorregadias, as quedas são fatais. O frio castiga as mãos nuas. Ainda assim, o trabalho continua dia após dia, geração após geração. Em Markham fica claro que no Tibete, sobrevivência e devoção são inseparáveis. Trabalhar é rezar, persistir é acreditar. E enquanto o sal se cristaliza lentamente sob o sol alto do Planalto, a jornada segue adiante rumo a um trecho onde o caminho deixa de ser ritual e se torna provação. Em certos pontos da rodovia 318, o caminho deixa de parecer uma estrada. Ele se transforma em um teste. Um dos trechos mais extremos é conhecido simplesmente como as 72 curvas. Aqui a estrada despenca mais de 1.000 metros em um curto espaço de distância, serpenteando por um paredão quase vertical. 72 curvas fechadas, esculpidas na rocha como cicatrizes, conectam dois mundos separados por altitude, clima e risco. Não há margem para erro. Em muitos trechos, não existem guardrails. Apenas asfalto estreito, neblina densa e um vazio absoluto logo ao lado. O vento sopra sem aviso. A visibilidade muda em segundos. Um momento de distração pode ser definitivo. Para a engenharia moderna, este trecho representa conquista. Para quem o atravessa, representa vulnerabilidade. Antes da estrada existir, esse mesmo declive era vencido por caravanas de chá e sal. Animais escorregavam, pessoas caíam, alguns nunca chegavam ao outro lado. Ainda assim, o caminho era percorrido porque precisava ser. Hoje, apesar dos veículos e do concreto, o perigo permanece. Alguns motoristas param antes da descida, respiram fundo e seguem em silêncio. Outros preferem caminhar. Há quem veja essas curvas não como um obstáculo, mas como uma provação espiritual, um lugar onde o medo é confrontado diretamente sem distrações. Ao longo da estrada, pedras planas gravadas com mantras budistas aparecem empilhadas em pequenos altares improvisados, many stones. Elas não marcam um local turístico, marcam respeito, pedidos silenciosos por proteção para quem passa. A névoa frequentemente envolve o desfiladeiro, reduzindo o mundo a poucos metros de estrada. Tudo além disso desaparece. Céu, vale, horizonte, tudo some. Resta apenas a curva seguinte. Nesse trecho, o Tibete revela um aspecto cru. Não há beleza confortável. Não há contemplação segura. Há apenas a decisão de seguir adiante com atenção, humildade e coragem. Porque neste planalto, avançar nunca foi garantido. E sobreviver muitas vezes sempre foi parte do ritual. Fora da rodovia principal, o Tibete muda novamente de tom. Jing é uma pequena cidade varrida pelo vento tão isolada que parece existir à margem do mundo habitado. Aqui a estrada começa a desaparecer. O movimento desacelera. O som se reduz ao essencial. O ar é seco, o tempo diluído. Poucas casas, fumaça subindo lentamente dos telhados, bandeiras de oração rangendo ao vento. Nada acontece rápido em Jing, e nada parece querer acontecer. Logo além da cidade, a paisagem se transforma de forma abrupta. As montanhas vermelhas surgem sem aviso, picos irregulares tingidos de tons ferrugem, moldados pelo vento e manchados por minerais ricos em ferro. Elas parecem queimadas por dentro como se o próprio solo tivesse sido exposto ao tempo.
Para os moradores locais, este não é apenas um fenômeno geológico, é um território sagrado. Alguns acreditam que espíritos guardiões habitam as cristas afiadas. Outros veem rostos de divindades gravados nas falésias visíveis apenas sob certa luz. Poucos se aventuram profundamente aqui. Os caminhos são tênues, quase invisíveis, traçados apenas por pastores e peregrinos que passam em silêncio. Não há placas, não há trilhas marcadas. A paisagem não convida, ela observa. O vento percorre os vales estreitos carregando poeira vermelha. Cada passo parece ecoar mais alto do que deveria. É fácil sentir que se está sendo visto, mesmo sem ninguém por perto. Neste lugar, o Tibete revela uma espiritualidade anterior aos templos. Uma fé que nasce diretamente da terra, sem mediação, sem explicação formal. Aqui o sagrado não é construído. Ele é reconhecido. Mas o perigo é real. As encostas são instáveis. O terreno cede sob os pés. A orientação se perde com facilidade. Um desvio errado pode levar horas ou dias para ser corrigido. Em Jing e nas Montanhas Vermelhas, a jornada se torna interna. Não há espetáculo, não há recompensa imediata. Há apenas presença. E nesse silêncio profundo, o caminho começa a apontar para algo ainda mais extremo. Um lugar onde a retirada do mundo não é simbólica, é total. Acima das Montanhas Vermelhas, onde até os caminhos desaparecem, algo improvável surge da rocha. O mosteiro de Zigju parece menos construído do que preso à montanha. Encaixado diretamente na face do penhasco, ele se confunde com a pedra ao redor, como se tivesse crescido ali em silêncio. Não há uma estrada clara que leve até ele. Não há linhas suaves, apenas altura, vento e vazio. A quase 5.000 metros acima do nível do mar, o mundo humano começa a falhar. O ar é tão rarefeito que o corpo se move devagar, mesmo quando a mente quer avançar. Cada passo exige atenção, cada respiração é consciente. No inverno, o acesso simplesmente desaparece. Neve, gelo e vento isolam completamente o mosteiro por meses. E ainda assim pessoas vivem aqui. Zigju não foi criado para ser visitado. Ele foi criado para retirada. Assim como muitos mosteiros de penhasco no Tibete, sua localização extrema não é um obstáculo, é o propósito. O isolamento sustenta a prática. A distância do mundo reduz o ruído. Aqui não há eletricidade, tráfego ou vozes constantes. Apenas o som do vento batendo nas bandeiras de oração e o rangido ocasional da madeira antiga. Espalhadas pelas encostas ao redor, pequenas ermitagens quase invisíveis se escondem entre as rochas. Algumas são ocupadas o ano inteiro por monges e monjas que vivem em silêncio por meses, às vezes por décadas. O contato humano é mínimo, a rotina é rigorosa, a solidão total. Neste ambiente, o Tibete revela uma de suas verdades mais difíceis, a busca espiritual aqui não é confortável. Ela exige renúncia física, exige aceitar o frio, a fome e a fragilidade do corpo, exige ficar sozinho com a própria mente sem distrações. O perigo está sempre presente, um deslize no caminho estreito, uma tempestade inesperada, uma doença simples que a essa altitude pode se tornar grave. Mas para quem escolhe permanecer, isso não é visto como sacrifício, é clareza. Em Zigju, o mundo não é rejeitado, ele é simplesmente deixado para trás. E quando descemos novamente do penhasco, fica evidente que a partir daqui, a jornada seguirá para um contraste radical, um lugar onde o Tibete troca o silêncio da pedra pela abundância da floresta. Depois da Pedra do Vento e do silêncio absoluto, o Tibete muda de rosto. Ao descer em direção a Ningxi, a altitude diminui e algo inesperado acontece. O ar se torna mais úmido, a terra escurece. O verde começa a dominar a paisagem. É como se o Planalto respirasse de outra forma. Este é o Tibete que poucos imaginam. Conhecida como a Suíça do Tibete, Ningxi revela um contraste quase desconcertante. Florestas densas se espalham pelos vales. Rios correm cheios. A vida vegetal explode em camadas sob picos ainda cobertos de neve. Aqui o Planalto encontra o clima do sul, e o resultado é um dos ecossistemas mais raros da Ásia. No coração dessa região está uma das formações naturais mais extremas do planeta, o Grande Cânion do Yarlung Tsangpo. Mais profundo que o Grand Canyon, ele corta a terra com uma violência silenciosa. O rio despenca entre falésias quase verticais, criando um abismo tão remoto que durante décadas permaneceu praticamente inexplorado. Chuvas de monção alimentam a região, provocando deslizamentos constantes e remodelando o terreno sem aviso. Alpes encontram floresta subtropical. Gelo convive com selva. O Tibete se contradiz diante dos olhos. No centro desse drama geográfico, o rio faz uma curva de 180 graus ao redor de um guardião colossal, Namcha Barwa. Com 7.782 metros de altitude, essa montanha é conhecida como a Montanha Tímida. Quase sempre coberta por nuvens, raramente revela seu cume. Na tradição tibetana, ela é sagrada a uma divindade masculina que protege a entrada de uma terra espiritual oculta. Dizem que apenas aqueles com karma puro conseguem vê-la por completo. Do passo de Segila em dias raros de céu limpo, Namcha Barwa surge no horizonte como uma visão. Bandeiras de oração tremulam ao vento. O mundo material e o espiritual parecem se tocar por um instante. Mas o perigo é constante. A chuva pode cair de repente. Encostas cedem.
Trilhas desaparecem. Aqui a abundância não traz segurança, traz instabilidade. Nietzsche mostra que o Tibete não é apenas árido ou severo. Ele também pode ser exuberante, imprevisível, indomável. E quando deixamos a floresta para trás, fica claro que o caminho segue para algo ainda mais enigmático, um lugar que se esconde não pela vegetação, mas pela própria nuvem. Entre todas as montanhas do Tibete, Namcha Barwa não se impõe pela presença constante, ela se define pela ausência. Erguendo-se a 7.782 metros no extremo oriental do Himalaia, Namcha Barwa é uma das montanhas mais altas e menos escaladas do mundo. Não porque seja impossível, mas porque raramente se deixa ver. Nuvens densas a envolvem quase o ano inteiro, escondendo o cume como um segredo guardado com cuidado. Por isso, os tibetanos a chamam de a Montanha Tímida. Na tradição local, Namcha Barwa não é apenas rocha e gelo. Ela é uma entidade viva, um guardião masculino que vigia a entrada de Pemaco, uma terra oculta de despertar espiritual, um lugar que, segundo a crença, só se revela a quem carrega a intenção pura. Aqui a montanha não precisa ser conquistada para ser respeitada. Do passo de Segila, a estrada sobe acima da linha das árvores, deixando a floresta para trás. O vento se intensifica, o ar volta a rarear. Bandeiras de oração se acumulam em mastros improvisados, como se cada viajante deixasse ali um pedido silencioso. Em manhãs raríssimas, as nuvens se abrem. Por alguns segundos, às vezes minutos, Namcha Barwa surge no horizonte, um perfil maciço recortado contra o céu claro. A visão é breve, quase frágil, e justamente por isso profundamente impactante. Não há aplausos, não há celebração. As pessoas observam em silêncio. Dizem que nem todos veem o que está diante deles. Alguns passam pelo passo dezenas de vezes, sem jamais distinguir o cume. Outros o enxergam uma única vez e nunca esquecem. O perigo aqui não é óbvio, mas constante. O clima muda sem aviso. A visibilidade cai de repente. A estrada se torna escorregadia. A montanha desaparece tão rápido quanto surgiu, lembrando que nada neste lugar é garantido. Namcha Barwa representa um princípio central do Tibete, o valor do que não se possui. Nem tudo foi feito para ser alcançado. Algumas coisas existem apenas para nos lembrar de limites. E quando as nuvens fecham novamente o caminho, segue adiante rumo a um território ainda mais remoto, onde o Tibete abandona o verde e retorna ao vazio, e onde a história humana começa a se desfazer na poeira. À medida que a jornada avança para o oeste, o Tibete começa a se despir. O verde desaparece, o relevo se abre, o céu se expande até parecer excessivo. Entramos na região de Ali, um dos lugares mais remotos e elevados do Planalto. Com altitudes acima de 4.500 metros, este território é frequentemente chamado de o telhado do mundo. Aqui o vento domina, a água é escassa, o silêncio é profundo demais para ser ignorado. É neste vazio que surge algo quase irreal, a Jada Earth Forest. De longe, ela parece uma cidade esquecida. Torres de lama e arenito se erguem do chão, como chamas petrificadas esculpidas por vento, água e tempo geológico. Algumas ultrapassam 40 metros de altura, formando um labirinto de sombras e corredores naturais. Não há árvores, não há abrigo. A paisagem parece viva, mas abandonada. Lendas locais dizem que essas formações foram um dia palácios transformados em pedra. E quando o sol começa a descer, lançando sombras longas pelo vale, é fácil acreditar que algo existiu aqui e se perdeu. Entre essas torres surgem degraus escavados na rocha, cavernas, vestígios de muros. É nesse cenário quase alienígena que repousa um dos maiores mistérios do Tibete, as ruínas do reino de Guge. Há 1000 anos, Guge foi um centro de poder, arte e espiritualidade. Seus reis patrocinaram templos, artistas e tradutores que ajudaram a revitalizar o budismo tibetano. Murais ainda visíveis retratam mandalas, divindades e histórias sagradas, com cores surpreendentemente vivas. Então o reino caiu. Ninguém sabe exatamente como. Invasão, traição interna, colapso espiritual, talvez tudo isso junto. Hoje o que resta é poeira, pedra e silêncio. Guge é o lembrete mais contundente da jornada. Até aqui, nem mesmo a fé garante permanência. Nem mesmo a grandeza resiste ao tempo. No coração de Ali, o Tibete revela seu lado mais implacável. Tudo o que é construído pode desaparecer. E é com essa consciência da fragilidade humana diante da vastidão que a viagem avança para seu ponto mais decisivo. Um lugar onde não se entra para conquistar, apenas para circundar. Em algum ponto da jornada, o Tibete deixa de ser contemplação. Ele se torna cobrança. Não acontece de repente, é gradual, silencioso. O corpo começa a falhar antes que a mente aceite, a falta de oxigênio se acumula, dores de cabeça persistem, o sono se fragmenta, pensamentos ficam lentos e imprecisos. Aqui a altitude não perdoa a arrogância e não negocia. Estradas que pareciam transitáveis desaparecem sob deslizamentos. O clima muda sem aviso, sol forte pela manhã, granizo à tarde, neve ao cair da noite. O Tibete faz jus à antiga expressão 4 estações em um único dia. É nesse momento que a viagem se estreita. Planos são cancelados, rotas são refeitas, o tempo perde significado.
O que antes parecia épico, agora pesa. Cada quilômetro exige mais atenção. Cada decisão carrega risco. O silêncio antes inspirador torna-se opressivo. Não há distrações suficientes para fugir do desconforto físico ou mental. Este é o ponto em que muitos desistem. Alguns retornam, outros avançam, mas mudam. O Tibete expõe uma verdade simples e dura: o corpo tem limites reais. Não importa a intenção espiritual, não importa a força de vontade. Sem respeito às condições do lugar, o preço é cobrado. Em trechos isolados não há sinal, não há ajuda rápida. Um problema mecânico, uma queda, uma infecção simples podem se transformar em emergência séria. O Planalto não oferece margem de erro, apenas consequências. E ainda assim pessoas continuam seguindo. Porque neste ponto da jornada algo muda. A necessidade de controle cede lugar à aceitação. O ritmo desacelera, o ego diminui. O foco se estreita para o essencial: respirar, caminhar, continuar. O Tibete não pede que você seja forte. Ele pede que você seja honesto sobre o que consegue sustentar. É aqui que a jornada deixa de ser externa e se torna interna. Mas isso ainda não é o fim. Porque além desse limite físico e mental, existe um lugar onde a ideia de conquista simplesmente não se aplica. Um centro simbólico onde o movimento não é para frente, é ao redor. E é para lá que o caminho agora aponta. Há montanhas que convidam à conquista, e há aquelas que exigem distância. No coração do oeste tibetano, erguendo-se com uma simetria quase impossível, está o Monte Kailash. Com 6.638 metros, ele não é a montanha mais alta do Himalaia, mas para milhões de pessoas é a mais sagrada. Budistas, tibetanos, hindus, jainistas e seguidores da antiga tradição, Bon veem Kailash como o centro do universo, o ponto onde o mundo físico e o espiritual se encontram. 4 faces, 4 direções cardeais, e das suas encostas nascem 4 grandes rios que alimentam metade da Ásia. Ainda assim, ninguém o escala. Não porque seja inalcançável, mas porque não deve ser tocado. No Tibete, Kailash não é um desafio a ser vencido, é uma presença a ser respeitada. Aproximar-se demais é visto como uma violação. Em vez disso, os fiéis realizam a Kora, uma caminhada ritual de 52 quilômetros ao redor da montanha. Caminhar não subir, circundar não dominar. Alguns completam o percurso uma única vez, acreditando limpar os pecados de uma vida inteira. Outros repetem a volta, dezenas, até centenas de vezes, movidos por promessas, luto ou devoção absoluta. O caminho cruza passes elevados, riachos glaciais e trechos expostos ao vento implacável. Alguns caminham em silêncio, outros se prostram completamente no chão passo após passo, medindo a distância com o próprio corpo. Aqui cada metro é intenção. Ao sul de Kailash, repousa o lago Manasarovar, o lago mais sagrado da Ásia. Segundo a tradição hindu, ele foi imaginado primeiro na mente do deus Brahma, antes de existir no mundo físico. Suas águas são consideradas purificadoras. Tocar sua superfície é para muitos lavar o karma de inúmeras existências. Durante a lua cheia de Sagadawa, acredita-se que divindades descem para se banhar no lago. Bandeiras de oração cercam a margem. O vento percorre a água lisa. O silêncio se adensa. Nada aqui é apressado. Nada é casual. Kailash e Manasarovar representam o ponto final e inicial da jornada tibetana. Eles sintetizam tudo o que veio antes: a dureza da terra, o risco constante, a fragilidade humana e a busca por algo maior que o corpo. Neste lugar, o Tibete faz sua declaração mais clara: nem tudo existe para ser conquistado. Algumas verdades só se revelam quando aceitamos girar ao redor delas com humildade, esforço e respeito. E quando deixamos esse círculo sagrado, levamos conosco algo difícil de nomear. Não uma resposta, mas uma mudança silenciosa. Ao deixar o Tibete para trás, algo permanece. Não é apenas a imagem das montanhas, nem a memória do frio ou da altitude. É uma sensação difícil de explicar, como se o lugar tivesse retirado algo de você e deixado outra coisa no lugar. Aqui aprendemos que o sagrado não está separado do perigo, que a beleza pode ser severa e que a fé muitas vezes nasce exatamente onde o conforto termina. O Tibete não oferece respostas simples. Ele não se revela por completo a quem passa rápido demais. É uma terra que exige tempo, silêncio e disposição para aceitar limites físicos e internos. Talvez seja por isso que tantas pessoas não vêm para conquistar, mas para caminhar ao redor. Não para provar força, mas para reconhecer fragilidade. Não para chegar ao topo, mas para entender o valor do percurso. Entre rios que nascem juntos e seguem destinos opostos, entre impérios que floresceram e desapareceram, entre montanhas que se escondem nas nuvens, o Tibete permanece não imutável, mas resistente. Ele continua ali testando quem se aproxima, pedindo respeito, pedindo atenção. E talvez a maior lição dessa jornada seja simples: há lugares no mundo que não existem para nos servir, mas para nos transformar. Se você tivesse a chance de caminhar por esse planalto extremo, o que estaria disposto a deixar para trás?